Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Olá pessoal, que alegria estarmos aqui para mais um encontro sobre a Sagrada Liturgia. É um privilégio poder refletir sobre esse tema porque fala sobre aquilo que é o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da vida do católico, da vida do cristão. A gente já entende que a liturgia é a fonte e o ápice da vida da igreja, que todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a liturgia, celebra o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E que ao longo do ano a igreja nos faz viver momentos mais fortes para trazer viva a memória do Senhor ressuscitado durante todo o ano litúrgico. Hoje nós vamos falar sobre dois aspectos que são importantíssimos para nós entendermos quais são os nossos papéis, quais são as nossas missões dentro da liturgia. Então nós vamos falar sobre as funções e ministérios dentro da liturgia e também algumas noções sobre o espaço sagrado, o lugar do culto, o lugar do encontro. Vejam bem, a instrução geral do missal romano, aquilo que rege a celebração litúrgica por excelência, vai dizer assim: na assembleia reunida, cada um tem o direito e o dever de contribuir com sua participação, de modo diferente, segundo a diversidade de função e de ofício. Olha que interessante, a igreja nos diz que durante a celebração da liturgia, cada um tem o direito e o dever de contribuir participando do seu modo, no seu ministério, no seu carisma dentro dessa celebração. Por isso, o Sacrosanto Concílio vai dizer: os ministros e fiéis, no desempenho da sua função, façam tudo e somente aquilo que lhe compete, de sorte que, pela própria organização da celebração, a igreja apareça tal como ela é constituída nas diversas funções e ministérios. Olha que bonito! Quando a gente se reúne como igreja para celebrar, e lá nós temos uma diversidade de ministérios, a gente está mostrando quem é a igreja. A igreja não é um corpo único, amarrado, estático, não. Mas a igreja que vive a diversidade dos dons, a diversidade dos carismas e a diversidade dos ministérios dentro da sua liturgia. Então a liturgia é a expressão, um sinal visível daquilo que a igreja é internamente. Olha que bonito a gente pensar assim. Logicamente, toda celebração legítima da liturgia é presidida pelo bispo. O bispo é a cabeça da liturgia, sempre. Sempre é o bispo. Quando um padre celebra, o presbítero, ele age na pessoa do bispo, como colaborador do bispo. Então, o bispo é o presidente por excelência da Sagrada Liturgia. O presbítero, o sacerdote na comunidade dos fiéis, tem o poder, tem a ordem para oferecer o sacrifício de modo, em nome do povo, oferecer o sacrifício, perdoar os pecados. E o diácono é aquele que, entre os ministros, tem a função de pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, servir o sacerdote, distribuir a comunhão e preparar a mesa. Esses são os três ministérios ordenados dentro da Santa Missa. O bispo, como cabeça da igreja, sucessor legítimo dos apóstolos, os padres ou presbíteros, que são colaboradores diretos dos bispos, por isso celebram em nome do bispo e por mandato do bispo da igreja, e os diáconos, que são aqueles que servem ao altar. A missão do diácono é de anunciar o evangelho, pregar, às vezes, a palavra de Deus, preparar a mesa e servir a caridade, distribuir a comunhão, enfim.
Mas então qual que é a função de todo o povo de Deus, de todo mundo? E a gente que não é padre? E a gente que não é bispo? E a gente que não é... Na celebração, os fiéis constituem, então, todos os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido e o sacerdócio régio para dar graças a Deus e oferecer o sacrifício perfeito, não apenas pelas mãos do sacerdote, mas juntamente com ele, e aprender a oferecer-se a si próprios. Ou seja, qual a missão de todo o povo na celebração litúrgica? Oferecer a si próprio dentro desse sacrifício. De modo que quando o sacerdote, então, está celebrando a Eucaristia, você se oferece naquele altar. E quando o próprio Cristo for ofertado ao Pai, você também seja ofertado, sua vida, sua história, seu coração. Essa é a missão de cada um de nós. Por isso, repito, e vou bater bastante nessa tecla, é importantíssimo que a gente viva com intensidade a celebração eucarística. Reze, cante, responda, ajoelhe-se, fique de pé, viva o momento da celebração litúrgica, porque é o momento em que a igreja está sendo aquilo que ela é. Que a igreja está se mostrando como corpo de Cristo. Isso é belíssimo. E dentro das funções, dentro da liturgia, nós temos alguns ministérios particulares. Além do bispo, do padre e do diácono, nós temos o serviço do acólito. Ele é instituído para servir ao altar e auxiliar ao sacerdote e ao diácono. Compete a ele normalmente preparar o altar e os vasos sagrados e também distribuir a comunhão eucarística. E temos também o leitor instituído para quê? Para proferir as sagradas escrituras, exceto o evangelho, que é sempre proclamado pelo diácono ou pelo padre. O leitor, então, é um ministério, porque eu vou lá para anunciar a palavra de Deus, para falar, né? A Sacrosanto Contínuo vai dizer, todas as vezes que se leem as escrituras, é o próprio Cristo quem está falando. Então a gente se prepara para isso, a gente vive com intensidade esse momento. Não pode falar de qualquer maneira, não pode rezar de qualquer maneira, não pode ler de qualquer maneira, porque eu estou falando em nome de Jesus, né? Além desses ministérios, do leitor e do acólito, existem outros tantos ministérios. O ministério do salmista, que é aquele que vai proclamar o salmo, né? E é preciso ter boa pronúncia, boa dicção, preparar. Os ministérios de música, né, que contam e fazem toda a diferença dentro da Sagrada Liturgia, que preparam, que organizam, e um anexo, né, um adendo sobre ministérios de música. Nós estamos falando que a igreja não celebra sozinha. A igreja celebra a vida de Jesus, o mistério pascal de Jesus. Então, como saber, como ministro de música, o que cantar na liturgia? Aquilo que a igreja está vivendo. Se nós estamos no tempo da Páscoa, nós vamos buscar cantar músicas da Páscoa. Se nós estamos no tempo da Quaresma, vamos buscar viver a dignidade, o tempo da Quaresma, a espiritualidade. E o que ajuda muito, porque a missão da música é ajudar as pessoas a entrarem no mistério, ajudar as pessoas a meditarem esse mistério que está sendo celebrado. Então é muito importante que o ministro de música, antes da missa acontecer, dê uma olhada no Evangelho, vê qual é a palavra que vai ser proclamada, fala assim, puxa vida, tem esse canto que tem tudo a ver com esse Evangelho, coloca ele na celebração, porque a igreja toda celebrando. Isso é exercer os ministérios segundo aquilo que é próprio de cada um. E os diversos outros ministérios que existem dentro da igreja, acolhida, tantos outros que fazem parte da organização da igreja. Eles refletem aquilo que a igreja é, diversa, bela, cheia de expressões. E aí cada um e todos nós temos o direito de fazê-lo, mas também temos o dever de fazer e fazer bem feito. E também vamos falar agora sobre a disposição dos lugares para a celebração dos sacramentos. Vejam, a gente pode celebrar a Eucaristia em todos os lugares da face da terra, mas no momento em que a gente celebra um sacramento, a liturgia dentro de um lugar, esse lugar se torna um lugar sagrado.
porque ali vai acontecer um dos grandes milagres da história. Ou Deus vai descer do céu, como na Eucaristia, e fazer-se presente num pedaço de pão, num pouquinho de vinho. Ou Deus vai aparecer ali Jesus vai aparecer ali para perdoar pecados ou para ungir. Então quer dizer, o lugar onde se celebra o mistério é importante ser cuidado. E eu acho que isso a gente precisa crescer muito sobre o zelo com as coisas sagradas. Não é qualquer coisa. A gente não faz qualquer coisa no altar. A gente não brinca de qualquer maneira dentro da igreja. É um lugar separado. É um lugar consagrado. É um lugar diferenciado. Para se celebrar a Eucaristia ou os sacramentos, o povo de Deus se reúne na igreja ou, na falta dela, em outro lugar conveniente, digno de tão grande mistério. Deus descer do céu. Imagina se Deus falasse assim: olha, hoje eu vou aparecer na sua casa. O que você faria? Você ia organizar ela do melhor modo possível, né? Ia fazer a faxina, organizar e preparar aquela coisa toda. É assim também na igreja. Ele aparece ali mesmo, está ali realmente, presencialmente. Então é sagrado, um lugar digno para esse mistério. Por isso as igrejas normalmente são dedicadas ou consagradas. O bispo vai e consagra aquela igreja como um lugar de culto. O altar é ungido com óleo. As paredes são também ungidas, abençoadas, para dizer: esse lugar é sagrado, esse é o lugar de Deus, esse lugar é casa de Deus. Mas existe toda uma disposição da igreja para a Assembleia celebrar, para todos nós celebrarmos. E aí a gente entra na igreja, então, e a gente já consegue, né, visualizar uma hierarquia dentro da igreja. Nossa, tem hierarquia até na missa, padre? Sim, porque Deus é ordem. Deus organiza as coisas de modo hierárquico. Quando você entra na igreja, seu olhar já vai direto aonde? No centro, no ponto mais alto. O ponto mais alto da igreja normalmente se chama presbitério, o lugar mais alto. Ele se distingue do restante da igreja por uma elevação normalmente, para que todos possam ver, para que todos possam enxergar. Por que se chama presbitério, minha gente? É o lugar onde está o presbítero, o lugar onde fica o sacerdote, o padre, o presbitério. E o principal do presbitério é o altar. O centro da igreja é o altar, o ponto mais alto, a mesa do sacrifício, o lugar onde a gente imola o cordeiro pascal, o lugar onde o sacrifício acontece verdadeiramente. O altar normalmente de pedra ou de uma madeira mais digna, sempre coberto por uma toalha, para dizer: esse é lugar sagrado. Tem 2 velas, 4 velas, 6 velas, uma cruz no meio, não sei. Mas esse é um lugar sagrado, é o lugar do sacrifício, é o lugar onde Cristo se dá a nós. Cristo se entrega a nós. Por isso, quando a gente passa na frente do altar, a gente faz uma inclinação da cabeça, uma reverência, porque é o lugar da presença de Cristo na celebração. Ele se faz presente no altar. E aí vai imaginando a sua igreja aí. Tem o presbitério, tem o altar, e você vê logo atrás do altar, normalmente, ou ao lado, a cadeira presidencial, sinal de Cristo cabeça. O Cristo que preside a comunidade, preside a assembleia, o lugar que o sacerdote ou o bispo celebra, presidente da celebração, conduz conosco esse lugar. 2 mesas, então, o altar e normalmente ao seu lado o ambão, a mesa da palavra, o lugar onde a palavra de Deus vai ser proclamada. E tamanha a dignidade da mesa da palavra que ela se equipara à mesa do altar. Mesa da palavra, mesa do altar. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. 2 mesas que compõem o mesmo mistério, Cristo vivo no meio de nós. E depois o lugar dos fiéis, se chama nave, diferente, né? Mas se chama nave, a nave da igreja, é o lugar onde os fiéis estão. Estão todos agrupados, todos organizados, tudo certinho, mostrando a ordem da igreja, mostrando a organização daquilo que é próprio de Deus. Deus é ordem, Deus é organizado. Logicamente, há de haver um lugar para os músicos estarem, né? Um lugar onde eles consigam exercer bem o ministério,
viver bem esse lugar. E um lugar onde se conserva a Santíssima Eucaristia, o sacrário. Quer saber onde está o sacrário? Procure uma lâmpada acesa. Normalmente uma luzinha vermelha, fica sempre em cima. Essa lâmpada acesa é ali. Ali está Jesus. Ali está o Senhor. E aí diante do sacrário você vai, você reza, antes da missa mesmo, ou após a missa, vai lá, faz a sua adoração. Quando você passar na frente do sacrário, faz a genuflexão, né? Dobra o joelho direito diante do Senhor, porque é Cristo que está ali. As imagens, né? As imagens do Santo Padroeiro, de Nossa Senhora, que nos levam à oração, quer dizer, é o lugar sagrado que vai nos convidar a viver e entrar dentro do mistério. E aí a gente entende que a igreja é nossa casa? É, mas é casa de Deus. E a gente precisa cuidar da casa de Deus, zelar das coisas de Deus, zelar da casa de Deus. Não é lugar de muita conversa, não é lugar de falar ao telefone, não é lugar de nada disso. É lugar de se centrar no mistério, viver o mistério e mergulhar no mistério. Que você possa, terminando essa série sobre a liturgia, poder pensar, nossa, diante de tanta coisa bonita que a igreja pensa sobre a liturgia, onde eu estava? E se eu não estava tão bem, agora eu posso ficar melhor, entendendo melhor. Porque lembra, é desejo da igreja que todos os fiéis participem de modo ativo, de modo consciente e de modo frutuoso da liturgia. Todo mundo se dê por inteiro, todo mundo viva com intensidade. Então viva com intensidade a sua vida, o seu ministério, o seu carisma dentro da liturgia. E que a cada celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos você possa ver Cristo celebrando e você participando dessa obra da salvação, dessa obra da redenção que o Senhor tem por nós. Que Deus nos ajude e que nós possamos crescer mais e mais na vida e no ensinamento da Igreja. Amém.